Diego, eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa. Nessa janela de oportunidade que a gente está vendo aí, de um São Paulo talvez tendo alguma mudança ou podendo estudar alguma mudança para o futuro, eu preciso te fazer uma pergunta que, assim, grande parte dos torcedores tá sofrida, tá calejada, né? O torcedor de São Paulo vem sendo maltratado anos e anos, né? Na negociação do Ancelotti, quando você participou, que ele veio para o Brasil, eu lembro que saiu uma matéria, acho que no UOL, falando alguma coisa de você não ser agente FIFA e você não ganhar comissão. Depois, eu vi outro conteúdo, abordando se você tinha pretensão política no São Paulo, e por isso talvez esse interesse de você entrar como um investidor ou trazer investimentos para o São Paulo. Aí eu preciso te perguntar isso, Diego, porque é o seguinte: o torcedor de São Paulo, por estar muito calejado e já, assim, doído com tantas notícias ruins, ele fica com o pé atrás. Então, eu queria te perguntar isso. Nesse movimento inicial que você começou, a gente viu vídeos de você se apresentando para conselheiros, você conversando com uma galera lá e tal. Tem algumas dificuldades. Que tipo de obstáculo que você encontrou e que tipo de pretensão você teria no São Paulo? Você tem interesse, de repente, em seguir pela política do São Paulo, se tornar presidente, se tornar dirigente de alguma forma? Porque eu acho que é bom a galera ouvir de você, porque muita coisa foi veiculada e a gente ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir você falando diretamente sobre isso. Então eu queria te ouvir sobre esse ponto. Bom, primeiro eu queria dizer que realmente eu tenho convites dos mais diversos para falar, milhares de veículos, todos têm a curiosidade de saber os bastidores, como foram essas negociações. E eu fiquei muito feliz de poder vir aqui como São Paulino, porque acompanho o trabalho de vocês, sei o quanto sério é o trabalho, então para mim, como São Paulino estar aqui é muito gratificante. A história do Ancelotti é verdade, eu nunca fui agente, não tenho interesse, de ser, agente. Eu entrei nessa história como um consultor, eh, agregando a minha experiência de negociações internacionais, e eu entendo que um dos sucessos dessa negociação foi pelo fato exatamente de eu não ser um agente, e sim uma pessoa que tem uma experiência profissional para negociar, poder negociar com Real Madrid, Florentino Pérez, José Sanches, é bem diferente. Então, essa é a questão da resposta em relação a essa matéria, enfim. Em relação a que você perguntou, política do São Paulo. Não tenho interesse de ser presidente de São Paulo, não tenho interesse em participar da política do São Paulo, eu nem tenho tempo para isso. Eu trabalho com o mercado financeiro, eu tenho uma agenda extremamente complicada, eu fico até mais fora do Brasil do que no Brasil. E você ter um cargo hoje, dentro de São Paulo requer muita dedicação, muito empenho. Não é esse o momento da minha vida, mas eu enxergo São Paulo como, eh, um como um ativo, como um investidor que quer ajudar o São Paulo, e entendo que é possível fazer isso. Se você perguntar para mim hoje: "Você colocaria seu dinheiro como investidor no São Paulo?", assim como eu faço investimento, eu sou investidor na pessoa física de grandes companhias como Petrobras, como Vale do Rio Doce, mas eu enxergo uma gestão onde eu consigo entender, o que está acontecendo, olhar um balanço, olhar um compliance, diferente do São Paulo. Essa Hum. estrutura do São Paulo para mim, e aí eu olho também como outros investidores, e eu tenho responsabilidade a partir do momento que eu indico para um desses investidores que me procuram para diversas oportunidades de investimento, para ser feita no Brasil, eu tenho responsabilidade do que eu estou trazendo ele, aonde ele vai investir o dinheiro dele. Então hoje eu não me sinto seguro com o modelo atual de gestão do São Paulo, eu não me sinto seguro para que, eh, possa fazer um investimento eu, pessoa física, ou trazer outros investidores, porque eu não vejo compliance, eu não vejo, uma gestão profissional como deveria ser feito. Então, qual é o desafio? O desafio é como a gente mudar essa história. Então, com um conselho que o Conselho de São Paulo, que eu tive algumas conversas para entender a situação política do São Paulo, isoladas do São Paulo hoje, a política do São Paulo, ela tem
várias, como se fossem vários partidos políticos dentro do São Paulo, cada um com seu interesse, representando, X números de conselheiros, de sócios. Então é muito complexo. Você vai conversar com um fala uma coisa, vai conversar com outro fala. Então eu entendi e falei assim: nossa, isso aqui é muito difícil alguém conseguir eh, colocar, pautar algo, vai ser um caminho muito complicado. Foi possível apresentar alguma coisa Eu não, nessas assim, conversas? o que que as pessoas não entenderam ainda? Eu não tenho condição de apresentar uma proposta real para o São Paulo, enquanto a gente não entender que o São Paulo está disposto a mudar. Então, eu acho assim, existe uma possibilidade de você colocar a SAF de pé no São Paulo? Existe, mas ela não passa pelo conselho. Se você pegar o estatuto, se eu não me engano, é o artigo 41 e 43. Eu não sou a pessoa especialista para falar disso, eu tenho um time jurídico que pode me dar suporte a isso, mas se eu não me engano, o artigo é o 41 e o 43 do estatuto, que diz que os sócios podem convocar uma assembleia geral, desde que você tenha um quinto dos sócios, e nessa assembleia geral você pode pautar o tema SAF, você pode pautar o tema separação eh, clube social do futebol. Eu acho que esse é um caminho, porque se você levar uma proposta hoje de SAF para o Conselho de São Paulo, essa proposta não vai passar, e eu acho que ela não vai passar primeiro. Você tem um conflito de gerações muito grande, eu acho que falta um pouco de humildade para as pessoas que estão hoje no Conselho de São Paulo. São Paulo foi, durante muito tempo, grande modelo, de clubes brasileiro, mas naquela época. Hoje esse modelo ele tem se provado, por N motivos, que ele não se sustenta. Mas essas pessoas, elas ainda não conseguiram, talvez, enxergar direito isso e entender isso. Ainda me parece que um pouco do ego dessas pessoas, ainda de: "Eu sou conselheiro de São Paulo, eu arrumo um teste para um amigo meu, um vizinho meu lá do bairro vir aqui, o filho jogar, eu tenho convite para show, eu tenho". Então, me parece que essa questão de egos é o que inviabiliza. Então, quando você vai conversar com eles, eu não fui recebido da maneira que eu imaginava que poderia ser recebido. E tem muitos conselheiros do São Paulo, inclusive do clube do qual eu sou sócio, que antes de eu conversar com eles, foram perguntar quem era eu para várias pessoas do mercado financeiro que me conhecem. E tiveram ali, entenderam quem era eu, sabem meu histórico. Alguns até se arrependeram depois, falaram: "Ah, a gente foi um pouco, a gente foi pegou um pouco pesado, agora que a gente está conhecendo melhor". Mas, de novo, aquela história que um velho ditado que eu sempre ouvi era: "Casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão". Então eu entendo que o Conselho de São Paulo hoje é isso. Acho pouco provável que um projeto de SAF pelo conselho ele passe. Teve o exemplo do Rodrigo Castro lá atrás, que tentou fazer esse projeto, ser o pioneiro, não passou, pelos mesmos motivos que nós conversamos, eu e ele, as mesmas barreiras e dificuldades que eu enfrentei quando conversei com esses conselheiros. Então, eu acho assim, tem uma possibilidade? Tem. Qual é essa possibilidade? Eu acho que não é a SAF que o projeto, os investidores que o Diego quer trazer. Eu acho que tem que ser aberto para qualquer pessoa. Qualquer São Paulino que tem investidor, que tem interesse de ajudar o clube, ele tem a condição de apresentar algo. Ele tem que ser escutado, ele tem que ser ouvido, tem que apresentar. E eu acho que essa questão dos sócios é uma grande oportunidade. Se os sócios do clube, porque também às vezes eu não entendo, às vezes no passado a gente via algumas notícias do clube do São Paulo, quando chovia muito ali no Morumbi, alagava tudo. Pô, você via a piscina toda alagada, você via. Então você vê que também o clube também tá mal administrado e precisa de melhorias. Então, qual a dificuldade da gente profissionalizar e ser uma melhoria tanto para os sócios, para o clube, quanto para o time e separar isso? Então, eu acho que se tem um caminho hoje para que a SAF ela aconteça no São Paulo, é a gente se mobilizar, os sócios do clube, conseguir esse um quinto, criar uma assembleia geral e nessa assembleia geral colocar pautas para votação, como a criação de uma SAF e a separação do estatuto futebol e clube e a profissionalização. Acho que esse é o caminho.